Bom dia. A promessa é dívida. Cá estamos para mais 2 horas de encontro. É a edição de quinta-feira do Manhã Girassol, 30 de outubro de 2025. O dia começou com um céu completamente fechado, nublado e com chuvisco em várias zonas aqui em Luanda. Se vai sair de casa, previna-se com um guarda-chuva. Daqui a pouco estaremos na via com o Centro Integrado de Segurança Pública e também com Ernesto Jaime para constatarmos o cenário em algumas artérias de Luanda e também de outras localidades do país. Temos também múltiplas passagens pela Girassol FM e também o melhor do apaixonante mundo dos desportos com Anselmo Gaspar. Bem-vindo à edição de quinta-feira do Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E vamos começar esta edição na rua, tal como eu fiz referência. Vamos estar na via com o CISP e também com o Centro, ou melhor, com o Ernesto Jaime, mas a esta altura o primeiro contacto é com o Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP. Vamos ver como estão as coisas em algumas artérias da nossa cidade capital. Temos o primeiro ponto. Estamos precisamente na Avenida Diolinda Rodrigues, isto ao pé da Shoprite, onde o trânsito apresenta 2 cenários. Quem deixa o município de Viana em direção aos congoleses ou até mesmo queira chegar ao 1º de maio, o trânsito já começa a ficar carregado. Já há uma movimentação lenta de viaturas. No sentido oposto, quem deixa a Shoprite e vai em direção ao município de Viana, ou até mesmo à província de Icolibengo, o trânsito ainda está completamente fluido, não há engarrafamento, é só deslizar, é só escorregar neste ponto. Continuamos na Diolinda Rodrigues, ao pé do cemitério da Santana. Pavimento nesta altura molhado, sinal de que está escorregadio. Condução cuidado é o que recomendamos aos automobilistas que a esta altura trafegam neste ponto da cidade capital, mas no que ao trânsito diz respeito, o cenário está favorável nos 2 sentidos. Estamos na 21 de janeiro. O pavimento também está molhado, deve estar escorregadio, mas o trânsito está carregado para quem deixa o nosso centro em direção ao Rocha ou até mesmo ao aeroporto. O trânsito está lentinho, já difícil, já a complicar a vida dos automobilistas, dos diferentes cidadãos que a esta altura encontram-se neste ponto da 21 de janeiro. No sentido oposto, quem deixa o nosso centro em direção ao Futungo ou até mesmo ao Benfica, o cenário já é completamente diferente, é favorável, é só deslizar, é só escorregar, o trânsito está fluido. Deixamos a rua e vamos conferir o que escrevem os jornais nas suas primeiras páginas. Vamos começar na capa do Jornal de Angola, que titula Ministro Ricardo de Abreu na Cimeira de Luanda. Angola precisa investir 2,5% do PIB em infraestruturas de transportes. Aniversário do Dia da República. Presidente João Lourenço felicita povo e governo da Turquia. Vice-presidente antes de deixar Washington. Esperança da Costa testemunha assinatura de protocolo para a melhoria e expansão dos parques nacionais. Estamos na primeira página do jornal O País, que tem tudo. Desenvolvimento de infraestruturas. Corredor de Lobito projeta transacionar 1,5 bilhões de toneladas de minério ano. Angola defende reforma da ONU e ação climática no Fórum de Paz de Paris. Primeira mina de cobre em Maquela do Zombo entra em funcionamento, rebatizada com o nome Tetelo. Conservatórias e serviços notariais asseguram serviços mínimos. Silvestre Pelé quebra invencibilidade do Petro de Luanda e coloca cargo à disposição. Na imprensa portuguesa, na primeira página do jornal O Público, o Ministério Público junta numa só investigação vários negócios duvidosos do novo banco. Violência, operação policial mais letal do Brasil, causa pelo menos 130 mortos. Continuamos a olhar para as manchetes na primeira página do jornal O Público. Faixa de Gaza, Portugal entre os países que não responderam a apelos para receber doentes graves.
Ainda na imprensa portuguesa, o Diário de Notícias titula: BPN ainda pesa 5 mil milhões no orçamento para 2026. Cimeira China, Estados Unidos, Trump e Xi Jinping encontram-se hoje. Uma relação de elogios e sorrisos marcada por tensões. No Brasil, o Globo escreve: crise de segurança, Rio e União criam um escritório de combate ao crime para eliminar barreiras entre governos. O grupo será comandado pelos secretários de Segurança Pública Nacional e do Rio. Vamos ao primeiro bloco de atualidade aqui no Manhã Girassol. O Executivo, sob orientação de Sua Excelência, o Presidente da República, João Lourenço, aprovou na 10ª sessão do Conselho de Ministros a proposta de decreto presidencial que atualiza os limites mínimos e máximos das pensões e reforça a obrigatoriedade da declaração eletrónica das informações legais necessárias para o requerimento das prestações sociais. O novo diploma fixa o valor mínimo das pensões de reforma por velhice, sobrevivência e invalidez em 100 mil kwanzas, correspondendo ao atual salário mínimo nacional, o que representa um aumento de 42,9% face ao valor anteriormente em vigor. O limite máximo das pensões de reforma por velhice passa a ser de 802.393 kwanzas e 68 cêntimos. As pensões intermédias e máximas serão atualizadas em 10%. A atualização dos montantes tem por base o indicador de sustentabilidade financeira do sistema de proteção social, que considera como limite 43,2% da despesa global e 66% do excedente operacional do último exercício económico, assegurando a equidade e a viabilidade financeira do sistema. Angola pretende lançar em 2026 o projeto Greenfield, iniciativa que vai ligar o país à República da Zâmbia. De acordo com o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, o projeto está avaliado em 4,5 mil milhões de dólares. A relevância do Greenfield está a chamar a atenção de investidores como os Estados Unidos da América, Egito e outros que desejam fazer parte do projeto. O governo falava, ou melhor, o governante falava, depois de ter participado do painel denominado Financiamento de uma Rede Ferroviária Africana Integrada e Transfronteiriça. A integração ferroviária continental é um imperativo estratégico para a mobilidade, competitividade e coesão da África. É por isso prioridade para Angola avançar com a implementação do plano Greenfield, linha ferroviária que irá permitir a ligação entre Angola e a República da Zâmbia. Estão aqui os diferentes parceiros que nos podem ajudar a fecharmos o pacote de financiamento necessário para podermos avançar com este projeto, que é a nossa intenção lançarmos a primeira pedra ainda em 2026. Estimado em 4,5 mil milhões de dólares, o projeto está a atrair um leque de interessados em garantir o financiamento, dentre a União Europeia, o Plano Matei e o Banco Africano de Desenvolvimento. De acordo com o Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, os Estados Unidos da América e o Egito também manifestaram disponibilidade para participar no financiamento deste projeto, que está a ser coordenado pelo AFC, African Finance Corporation. Neste momento nós temos várias partes interessadas. Temos a iniciativa da União Europeia, a Global Gateway Initiative, temos o Plano Matei com 320 milhões de dólares, temos o Banco Africano de Desenvolvimento com 400 milhões de dólares, exatamente para cobrir aquilo que falávamos há pouco do gap de viabilidade do projeto. Agora precisamos do resto dos parceiros. Os Estados Unidos também se mostra disponível a apoiar e a financiar o projeto. E precisamos de fechar o pacote global. Ontem tivemos aqui um encontro com o Egito, que também se mostrou disponível a avançar. Portanto, o pacote global é de quanto? 4,5 mil milhões de dólares.
Ricardo Viegas de Abreu fala da criação de um plano diretor do corredor do Lobito no âmbito do programa Diversifica Mais, com o apoio do Banco Mundial. Esse projeto está em curso, já temos uma primeira fase concluída, que é o modelo de governação do próprio corredor do Lobito. Esse modelo de governação vai impor que tenhamos um ente corporativo que fica então responsável por desencadear os investimentos estratégicos ao longo do corredor, com a criação de zonas francas, com a criação de zonas económicas especiais para o desenvolvimento desses negócios, que promova não só a empregabilidade em Angola, promova as exportações e a diversificação económica. Este plano diretor vai permitir aproveitar da melhor maneira as inúmeras oportunidades de negócios que existem ao longo do corredor do Lobito. Nós hoje já não estamos a falar de um corredor de infraestruturas, estamos a falar de um corredor de desenvolvimento económico. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer tirarmos proveito das oportunidades do ponto de vista dos outros setores da economia, portanto o agronegócio, a indústria, os serviços, o turismo, o ensino também, a educação, para então promovermos ao longo do corredor o tal sentido económico do corredor. Isso, obviamente, criando mais conteúdo para podermos, obviamente, usar a infraestrutura ferroviária e portuária onde o corredor se integra. Para o ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, as chamadas PPPs, parcerias público-privadas, são determinantes no processo de aceleração e modernização das infraestruturas e para diversificar a base económica de Angola. E Angola registra um déficit habitacional que ronda os 2,2 milhões de habitações, números que poderão aumentar caso o setor não acompanhe o crescimento populacional. De acordo com o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, o setor privado é chamado a dar o seu contributo na reversão do quadro atual. No segundo dia da Cimeira sobre Infraestruturas em África, Angola apresentou aos parceiros alguns projetos que estão em curso neste momento. O país tem o desafio de acelerar com a criação e implementação de políticas públicas que tenham como pano de fundo resolver o déficit da habitação, tendo em vista o rápido crescimento populacional. Carlos Alberto dos Santos, ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, assume que, apesar de estar longe do rácio do continente, o déficit habitacional em Angola é significativo e pode se agravar caso não se faça nada até 2050. O que foi dito aqui, o déficit médio da África em termos de habitação é 10%. Bem, obviamente Angola está abaixo desse déficit, mas com o crescimento que nós temos projetado até 2050, se não fizermos muito, esse déficit sobe ainda mais. O nosso déficit nesse momento, nós temos 2,2 milhões de habitações que nós precisamos, mas estamos a falar numa população hoje projetada à volta dos 38 milhões, não é? Então o nosso déficit está baixo, está muito abaixo disso, e então nós temos... Os dos Santos reconheceu que só o Estado não terá capacidade para resolver o problema da habitação, daí ter apelado à intervenção do setor privado. A parte do Estado já fez mais de 350 mil casas, mas não chega para nós invertermos o déficit. Daí a participação do setor privado e do cidadão também por ele mesmo. Nós hoje vimos que a autoconstrução dirigida é uma realidade que se vive em muitos países da África, em que os Estados, para inverter o déficit, dão lotes, levam as infraestruturas, trabalham com as ordens profissionais, definem projetos do tipo A, B e C, e o cidadão, em função dos recursos que tem, pode fazer a sua própria casa. Também aí contando, obviamente, com os financiamentos, o setor bancário também trabalha muito nesse sentido. Foi muito bom ver que, afinal, a autoconstrução dirigida é quase generalizado para a maior parte dos nossos estados em África. É com ela que se inverte os déficits. Numa das salas de negociações, Angola aproveitou a oportunidade para apresentar o nível de andamento de 5 grandes projetos de infraestruturas de desenvolvimento em curso no país, onde se destacam a Ferrovia do Caio, que vai ligar Cabinda aos 2 Congos, e ainda
o projeto de expansão do Centro de Dados de Luanda. Nós estimamos que esses 5 projetos possuem um capex de 1,4 bilhões de dólares. Não é só garantir potencial de desenvolvimento econômico, potencial de geração de emprego, crescimento da nossa economia a nível de Angola, mas também facilitar o processo de integração regional. E o projeto do Porto, o projeto do Caio, do ferroviário do Caio, tem também esta visão. Não estamos a olhar exclusivamente ao setor dos transportes, estamos também a olhar projetos ligados ao setor da energia e águas, e foram aqui apresentados com esta visão de integração regional, e é esse caminho que o governo de Angola vai continuar a seguir. A província da Luanda Norte diz estar aberta aos grandes projetos de desenvolvimento, uma vez que oferece inúmeras oportunidades para os investidores. Ela encontra-se numa fase, não é, de requalificação. O que a gente trouxe aqui é a abertura da província para todos os principais stakeholders, isso do setor financeiro e de construção de grandes infraestruturas, que é para irem à província. O aproveitamento das tecnologias de ponta para aumentar a eficiência e segurança dos transportes foi apontado como estratégia para a manutenção das infraestruturas em África. As declarações foram feitas por especialistas e decisores políticos africanos à margem da Conferência Económica sobre Infraestruturas em África, que decorre aqui em Luanda. A terceira cimeira sobre infraestruturas em África, que decorre em Luanda, já reúne várias opiniões e análises sobre os desafios e oportunidades de investimento no continente. O gestor público José Maria Silva destacou que a estabilidade política e institucional em África é um mecanismo essencial para tornar efetivo o investimento. A África, cujo PIB também tem estado a crescer grandemente, se torna, por um lado, atrativa ao investidor privado, porque onde há crescimento há atração de investimentos, mas isoladamente não funciona. A estabilidade continua a ser um obstáculo muito grande. É preciso que as pessoas sintam segurança jurídica no seu património, saber que eu estou a investir neste país e que sei que os meus recursos estão assegurados, há instrumentos legais que garantem o retorno do meu investimento. Nós olhamos, por exemplo, para aquilo que são os resultados de grandes fóruns económicos que têm acontecido pelo mundo, e o que se diz é que o investimento de $1 investido em infraestruturas garante um retorno anual de 5% a 25%. E durante uma sessão paralela, no segundo dia da terceira cimeira, especialistas estiveram com o olhar mirado para a criação de rodovias inteligentes e sistemas digitais de rastreamento de transporte de cargas pesadas, como via para reduzir custos e impulsionar a eficiência dos corredores regionais. Introduzimos uma tecnologia smart relacionada ao transporte. Um dos sistemas que nós temos é o sistema de rastreio de carga. Nós utilizamos esse sistema porque nós vamos rastrear onde é que os nossos caminhões vão, onde é que eles passam, se eles têm algum atraso durante o caminho, quais são as dificuldades que eles encontram. Então, isso nos ajuda a sermos mais eficientes. Sublinhou-se também a necessidade da criação de plataformas regionais integradas. Os corredores inteligentes, que nós falamos aqui no painel, é uma questão de mais fiscalização, monitoramento e supervisão das cargas perigosas, principalmente. Uma vez que estamos a seguir para as eras digitais, é imperioso que nós, Angola, façamos-nos sentir também que estamos presentes neste desenvolvimento. Essas tecnologias, na verdade, já existem, né? Temos as nossas empresas de telecomunicações e não só, que prestam esse tipo de serviço. É a introdução de SIMs que façam um monitoramento, serviços de GPS e a conectividade em si. A terceira cimeira sobre financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas em África, que acontece desde terça-feira em Luanda, está a ser dominada por painéis de debates, exposição e negociações.
E decisores políticos e líderes empresariais defenderam a necessidade de melhorias no ambiente de negócios em África durante a terceira cimeira sobre infraestruturas que Luanda acolhe. Os expositores reconheceram o potencial económico do continente, mas apontaram entraves ligados à burocracia, à instabilidade regulatória e à limitação de financiamento, considerados desafios que impedem o investimento e o crescimento sustentável. O embaixador do Reino Unido em Angola, Bharat Joshi, destacou que, embora o continente africano apresente um ambiente cada vez mais favorável ao investimento, ainda persistem obstáculos administrativos e jurídicos. O diplomata referiu-se especificamente a Angola, apontando que o país registra morosidade em alguns processos legais e regulatórios. É verdade, pode ser um processo às vezes lento, mas normalmente para nossas empresas trabalhar aqui não é muito difícil. O problema é mais de repatriar os benefícios, o dinheiro, foreign exchange, e tenho confiança que isso vai mudar no próximo futuro. Entre os expositores, o presidente da Câmara de Comércio Angola-Reino Unido, Thomas Reis, salientou o interesse da parte britânica em expandir cabos de rede ao longo das ferrovias, com destaque para o corredor do Lobito. Agora, com o corredor do Lobito, por exemplo, está-se a olhar muito para uma distribuição de fibra, e essa mesma distribuição de fibra vai ter a necessidade de muitos servidores ao longo para fazer o relay da capacidade de bandwidth que essa fibra vai ter. Então o Reino Unido está a olhar muito em termos de financiar esse setor. Os expositores e empresários afirmaram que a cimeira está a servir de plataforma para a identificação de parceiros estratégicos a nível do continente, como fez referência o presidente da Petrofund Finance, Stanislau Batista, que destacou já estar envolvido com mais de 3 países africanos. Já identificamos alguns parceiros estratégicos, aqui da Nigéria, da África do Sul, dos Camarões e também do Egito. E a ideia é mesmo estruturarmos aqui um plano estratégico para os próximos anos, não só em Angola, mas também mesmo a nível de África. Como se sabe, há muito valor monetário para investimento em África, fora de África. Estão aqui muitas empresas da Ásia, estão algumas empresas também da Europa também. Então, acredito que o balanço vai ser positivo. Ao falar em representação do seu stand, essa expositora avançou que a sua empresa já afirmou parceria com algumas instituições na sua área de atuação que lida com infraestruturas para a fiscalização de obras, setor mineiro e gás. A Cimeira está sendo uma grande oportunidade para fazer parceiros nacionais e internacionais, públicos e privados. Já fizemos muitos contatos importantes, marcamos muitas reuniões. Temos aqui uma verdadeira operação, então temos um pessoal para captar os clientes, temos um pessoal para fazer as negociações, fazer as reuniões, já aqui mesmo na Cimeira. Essas parcerias de que fala são mais nacionais ou internacionais? A maior parte internacional, sim. A Cimeira, que junta mais de 2.000 participantes, tem servido como plataforma de cooperação, investimento e partilha de experiências. E o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás considerou a mina de cobre de Tetelo uma infraestrutura de grande porte que vai contribuir para a diversificação da economia nacional. A mina foi inaugurada ontem e está localizada na região de Mavoio, no município de Maquela do Zumbo, província do Luís. Nesta primeira fase, estima-se que o projeto venha a produzir em torno de 30 mil toneladas de metal de cobre anualmente. A mina de Tetelo, na região de Mavoio, que conta com uma capacidade de exploração de 4 mil toneladas de cobre ao dia, vai dar início à sua primeira fase de exploração de cobre com uma produção de 2.500 toneladas numa área de 2.000 km². De acordo com o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, a mina de Tetelo terá um papel determinante para a diversificação da economia nacional. O cobre é hoje um dos minerais mais importantes nesta era da transição energética. Então, queremos que o impacto
econômico é substancial e que não só traz desenvolvimento para essa parte do país, mas insere o nosso país neste processo tremendo dos minerais críticos, importantes para a transição energética. E isto é o culminar de vários e vários anos de trabalho que foi aqui realizado primeiro pela empresa angolana sozinha e depois com a parceria que arranjaram. Temos então aqui um exemplo, mais um, do que se só é chamar de conteúdo local. O governante destacou, por outro lado, as valências estratégicas do cobre, com realce para a mobilidade de veículos elétricos, sendo que, conforme ainda Diamantino Azevedo, o país vai avaliar a possibilidade de instalação de capacidade de transformação e refinação do cobre. O cobre é hoje um dos metais mais estratégicos do planeta. É indispensável para veículos elétricos, redes energéticas inteligentes, baterias, energia solar, mobilidade elétrica, centros de dados e indústria digital. Quem controla a cadeia do cobre controla a chave da economia verde do século XXI. E por isso, Angola assume hoje que não quer ser apenas um exportador de matérias-primas. E afirmo com clareza e responsabilidade: quando as reservas e a escala operacional o justificarem, Angola avaliará a instalação em território nacional de capacidade de transformação e refinação do cobre. Esperamos nós que o arranque dessa mina possa servir também como um grande catalisador para esta região. Esperamos também que, ao explorarmos este mineiro, possamos, num futuro não muito distante, podemos também criar aqui as condições para que possamos transformar em toda a sua cadeia este mineiro que hoje começa a sua produção. O projeto de Mavoio contempla uma mina a céu aberto e outra subterrânea e conta igualmente com um investimento total de 250 milhões de dólares, dos quais 205 milhões já foram investidos até ao momento. E a mina de Mavoio gerou mais de 1000 postos de trabalho diretos, maioritariamente preenchidos por cidadãos angolanos de diferentes pontos do país. Quem viu nascer o projeto conta que a sua dimensão vai potencializar o desenvolvimento pessoal e da província do Uíge, com particular destaque para o município de Maquiela do Zumbo. Serão no total 3.000 postos de empregos a serem criados com a entrada em funcionamento da mina de Tetelo. Por esta altura, 1.500 empregos já foram criados. Zacarias e Zeferino estão entre os que conseguiram uma vaga na mina de cobre de Tetelo e falam sobre as suas experiências e benefícios futuros do empreendimento para a província. Muita experiência, principalmente na parte da geologia. Nós ganhamos algumas experiências, como andamos com geólogos, ganhamos algumas experiências nesse sentido. Diz que a nossa empresa nos garantiu que haverá formações, então o sonho de nós nos formarmos, que garantiu-nos um futuro antes, agora hoje estamos a ver ao vivo, que eu nunca pensei que um dia iria de participar numa inauguração de uma mina, que hoje eu me sinto feliz em assistir essa inauguração à frente do ministro e não só outros dirigentes mais. Então acho que foi uma boa oportunidade na minha vida e espero que os próximos que irão estar aqui que encontram coisa melhor e mais ainda. E o diretor-geral adjunto do projeto de Tetelo, Rui Lopes, destaca as valências da mina de cobre, cujo impacto circunscreve Angola no contexto mundial da produção de cobre. As valências são a geração de um ecossistema para o desenvolvimento do município em primeiro lugar. A geração destes postos de emprego certamente impacta com as famílias. A geração e a produção de cobre em Angola pela primeira vez
circunscreve Angola no contexto mundial da produção de cobre. Até o momento, mais de 1.500 jovens já foram empregados, de um total de 3.000 que espera-se que venham a ser enquadrados no projeto mineiro de cobre de Mavoio. Informação sobre a previsão do tempo da cidade capital, que tem previsão de um dia com céu com nuvens baixas, temperatura mínima de 24 graus e a máxima prevista é de 27. Vamos olhar também para a previsão do tempo na cidade de Cabinda, que tem o dia com previsão de céu com nuvens baixas, seguidas de algum sol. As temperaturas vão oscilar entre 23 de mínima e 27 de máxima. Umidade do ar a chegar aos 73%. Estamos a fazer o primeiro intervalo nesta edição de Manhã Girassol. Regresse connosco a outras da atualidade para lhe dar a ver no próximo bloco. Até já. Bem-vindo a mais um bloco do Manhã Girassol e neste bloco vamos voltar à rua a esta altura para termos contacto com Ernesto Jaime, o primeiro nesta edição, para mais uma fotografia sobre o movimento rodoviário numa das artérias da nossa cidade capital. Num dia em que chuviscou em vários pontos de Luanda, Ernesto Jaime, muito bom dia, meu colega. Está a chuviscar aí onde te encontras, propriamente na estrada do Patriota. Vamos à informação que se impõe. Exatamente, Iracelma, bom dia e também bom dia aos telespectadores. Por aqui vai caindo o chuvisco, ora para, ora procede, sobretudo mais forte, bem na estrada do Patriota. Quando olhamos para o ponto aqui, esta estrada, na rua Angola Canine, que vai dar a pontos como Nova Vida ou Talatona, o chuvisco vai sendo menos intenso. Sabe-se que a cautela por parte dos condutores a esta altura é a redobrar, pois quando há chuviscos ou chuva, a visibilidade dos mesmos é bastante reduzida e o pavimento fica cada vez mais escorregadio. Daí nós passarmos a verificar um ligeiro engarrafamento, ou um não engarrafamento, mas sim um aligeirar da velocidade por parte dos mesmos condutores. É o que nós conseguimos ver nos dois sentidos nesta estrada que liga então pontos como o Talatona. Já quando olhamos para outro ponto, sobretudo à estrada principal do Patriota, conseguimos notar o mesmo cenário de um afunilar de já carros nesta mesma estrada, um perfilar, sobretudo para dar passagem ou cedência de passagem a pinhões quando há presença dos mesmos. É este o cenário, Iracelma, que podemos dar a ver, tal como fizemos referência bem no princípio. O chuvisco vai caindo aqui com uma intensidade que poderá então exigir o redobrar da cautela por parte dos condutores. O mesmo cenário se verifica para um outro ponto. Aqui é possível ver pelo menos a 4 ângulos a estrada principal do Patriota. Aqui liga o Talatona, bem como a que vem também da estrada principal a Pedro de Castro, Vanduneloi, esta passando pela famosa paragem da Dona Chepa, esta que estamos a ver agora, também um afunilar ou aligeirar da velocidade por parte dos automobilistas. É um cenário que acreditamos que vamos verificar noutros pontos, caso se registre chuviscos que vão caindo por aqui nesta parte exterior, aqui fora, no caso, e é este o cenário que podemos avançar sobre o trânsito, pelo menos aqui na estrada principal do Patriota. Bom dia, Iracelma. Bom dia, Ernesto Jaime. E o trânsito na estrada do Patriota, nesta zona onde está a chuviscar, visibilidade reduzida, pavimento escorregadio, condução cuidada é o que nós recomendamos aos automobilistas que neste
É a primeira de muitas conexões nesta edição de quinta-feira, penúltima da semana, com o Bom Dia com Energia. Janete Meio-Dia e Rádio Ouvintes dos 102.7. Bom dia, boa quinta-feira. Bom dia, Iracelma, boa quinta-feira para ti também. Começamos com a energia que é habitual, como sempre. Boa música, Admiro, o que é que nós temos na nossa... Admiro, bom dia para ti também, meu colega. Esta é uma daquelas músicas que o tempo não tem coragem de apagar. Exato. Eu, quando cheguei ao mundo, esta música já tinha sido lançada e hoje, passados muitos anos, ela continua atual. Continua atual, agradável de se ouvir. Exatamente, a mexer lá bem no fundo. Com as nossas emoções, Exato. com os nossos corações. E assim é o poder da música, Janete Meio-Dia. Assim é, o título da música fez-me lembrar o novo nome que a Iracelma tem aqui dos nossos ouvintes. A Iracelma agora é a Giracelma. Giracelma? Giracelma. O ouvinte escreveu, manda um abraço para a Giracelma Arnaldo. Exato, então ele juntou aí o gira... De girassol. Com a Iracelma. Com o Selma de Iracelma. Não, o gira daí não é só da girassol, é também da beleza da Iracelma. Sério? Porque essa moça é aquela preta... Epa! Sim, senhora. Janete Meio-Dia, fico sem jeito. Ai, meu Deus. Não consigo continuar. Exatamente, Iracelma, nós estamos Vou aqui... babar-me toda. Não faças isso. Deixa para mais tarde. Mais tarde, não é? Estamos aqui Mas muito obrigada, minha colega. a... Tu não ficas atrás, tu também és uma preta gira, uma preta bonita, agradável de se observar. Atenção. Muito obrigada. Nós estamos aqui prestes a começar a nossa o preto conversa. Fica de fora. Não estamos a falar de ti, Candeia. Estamos a falar das de ti. pretas, não dos pretos. Exatamente, não queremos ter problemas. Exato. Tu és um homem comprometido e estes nossos elogios podem não ser bem interpretados. Exato. Mas pronto, obrigada, meu colega. Também não ficas... Enfim, mas pronto, vamos deixar. Pronto, vamos para o nosso livro. Nós estamos aqui prestes a falar com o nosso convidado, que é o senhor Lázaro Jaime, que é professor e advogado. Traz-nos aqui a obra Publicidade e Segredo de Justiça no Processo Penal Angolano, um estudo crítico da harmonização dos princípios constitucionais. Senhor Lázaro, bom dia, bem-vindo ao Bom Dia com Energia e ao Manhã Girassol. É o Manhã Girassol. Bom dia, Janete. Bom dia, senhor Lázaro. Na lei, é Iracelma. Mas na lei dos ouvintes é a Giracelma. É um novo nome. Muito bem batizada. Sim. Exatamente. A obra tem um título muito interessante. De onde, como é que surge a necessidade? Estávamos aqui há pouco tempo a falar sobre a obra, assim, aqui no off, mas como é que surge a ideia de se fazer uma obra deste género? De onde surge a necessidade? Bem, o Dr. Agostinho Paulo, em sede do seu trabalho de mestrado... Exatamente. Agora, o Dr. Agostinho Paulo é o autor da obra. Sim, o senhor já me veio representar. O Dr. Agostinho Paulo é o autor da obra e eu, como professor, na verdade, fui acompanhando a dinâmica do desenvolvimento da própria obra. E é nesse sentido que eu estou a coordenar a atividade do lançamento da obra. Como dizia, a obra trata do princípio da publicidade e do princípio do segredo da justiça, que são dois princípios constitucionalmente consagrados no artigo 29 da nossa Constituição, como é evidente. E, como princípios, nós procuramos, nessa obra, abordar a uniformização de princípios. Não é? Buscamos abordar a uniformização de princípios no sentido de saber, em sede de processo penal, como é que se podem harmonizar esses dois princípios naquela dinâmica que o processo tem, não é? Como nós sabemos, o processo é presidido por ritual próprio, né? Temos duas fases essenciais do próprio processo. Temos a fase da instrução processual e a fase de julgamento. Na fase da instrução processual, como diz o artigo 95 do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, o processo ele é presidido pelo princípio do segredo da justiça. Ou seja, o processo em fase instrutória ele está coberto sob o manto do segredo da justiça. E o segredo da justiça ele é derrogado a partir do despacho de pronúncia e, consequentemente, não havendo instrução contraditória, desde o momento em que é fixada a data para o julgamento. Então, o que se pergunta com esta obra, essencialmente o desenrolar da obra, gira em torno de saber
a quem se reserva o princípio do segredo da justiça, na fase instrutória e na fase de julgamento. Então, a obra traz essencialmente aqui a ideia de que o segredo da justiça ele é relativo num determinado momento e, noutro momento, ele abre-se ao conhecimento de todos. Ou seja, na fase de instrução, existem profissionais que, pela natureza do seu trabalho, devem aceder ao processo. Estamos a falar, no caso da vítima, no caso do ofendido, do réu, no caso de todos aqueles outros elementos dos advogados, dos instrutores, do captor e de todo aquele aparato que em sede de tribunal lida diretamente com o processo. Saber se esses estão obrigados à reserva do segredo da justiça em função de não divulgarem o conhecimento que detêm do processo ou então em não aceder ao processo, não é? Então, é exatamente isso que a obra traz, essa discussão que a obra traz, não é? E chegamos à conclusão de que, num dado momento, no desenvolver do próprio processo, haverá necessidade de que determinados crimes não sejam cobertos pelo manto de segredo da justiça. Aqui entra para a questão da publicidade. Consegue ouvir a Iracelma? Não sei se me consegue ouvir. Aqui entra a questão da publicidade, que também faz parte do título do livro. Janete, por favor, pedir ao nosso convidado para colocar os auscultadores. Está bem, vamos para que fazer possa ouvir isso. Exatamente. Admiro. Darmos aqui o Sim, suporte. Iracelma pode prosseguir. Não, eu colocava a pergunta sobre, em função daquilo que foi dito pelo nosso convidado, o Sr. Lázaro, se aí entra a questão da publicidade, que também faz parte do título deste livro. Conseguiu perceber a pergunta da Iracelma? Continuo não conseguindo perceber. Iracelma, o nosso convidado tem agora os auscultadores, penso que pode voltar a colocar a questão. Consegue ouvir-me, Sr. Lázaro? Consigo, com certeza. Uma vez mais, bom dia. Eu perguntava, em função daquilo que foi dizendo sobre o segredo de justiça, aí neste campo entra a questão da publicidade, que também faz parte do título deste livro. Ok. Sim, Iracelma, nós temos a publicidade e o segredo da justiça. Queremos fazer aqui a harmonização de princípios. Como diz a Constituição, em sede de dois princípios, não existe nenhum outro que se subalterniza-se ao outro. Ou seja, nenhum princípio é subalternizado em razão do outro. Então, há necessidade de harmonizá-los. Em determinados momentos, nós temos que saber quais são os direitos que são salvaguardados por um determinado princípio no andamento do próprio processo. Vamos imaginar que nós temos um crime de lesa pública. Estamos aqui a olhar para os crimes de colarinho branco, chamados crime de peculato ou branqueamento de capitais, em que os lesados somos todos nós todos sofremos com as consequências desse crime. O que nós queremos saber é se nesse processo em concreto o segredo da justiça se sobrepõe à publicidade. E a investigação que nós trazemos aqui a público hoje mostra que em determinados momentos, em determinados tipos de processo, parece que o segredo da justiça compromete a própria lisura e a transparência do processo. Estamos aqui a falar, por exemplo, do crime de peculato, em que temos o ofendido, no caso o Estado, mas todos nós somos lesados e todos nós somos interessados. Aí há necessidade de divulgar? Sim, se nós nos constituíssemos assistentes no processo, todos nós que sentimos lesado por esse crime, nos constituíssemos assistentes do processo, nós teríamos na fase de instrução a possibilidade ou o direito de aceder ao processo, saber quais são os passos que têm sido dados no desenrolar do próprio processo. Não sendo assistentes, a lei nos vê da possibilidade de aceder ao processo ou conhecer o processo. E o processo não é público e não há como a imprensa, por exemplo, divulgar o andamento do processo. Aí se pode falar em violação do segredo de justiça ou nem por isso ainda? Se nós publicarmos, por exemplo, o processo nessa fase de instrução, fala-se da violação do princípio do segredo da justiça. Mas o que a obra traz é a possibilidade da derrogação do segredo da justiça nessa fase de instrução do processo. Mas falou aqui da questão dos crimes de peculato, não é? Um crime onde o lesado é o Estado, mas acaba por afetar-nos a todos.
Quando é que estes crimes devem, de certa forma, sair deste princípio, não é, de segredo de justiça e vir ao público? Em que momento? Desde o início ou enquanto estiver a decorrer há uma fase que determina que este crime deve sair deste princípio que é o segredo de justiça? Bem, o artigo 95 do Código do Processo Penal e consigo o artigo 364 estabelecem que o processo penal é público sob pena de nulidade a partir do despacho de pronúncia ou a partir do despacho que fixa a data de julgamento. O que nós estamos a dizer é que o processo só se pode publicar, só se pode trazer a público, só pode trazer a conhecimento de qualquer pessoa a partir do momento em que ele transita para a fase de julgamento. Muito bem. Na fase instrutória, ele é presidido pelo princípio do segredo da justiça. Muito bem. O que nós questionamos aqui na obra é saber se nessa fase instrutória do processo se pode derrogar o segredo da justiça em função de que esses dois princípios são constitucionalmente consagrados. É aqui onde surge aquele elemento da harmonização de princípios, saber quais são os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos protegidos nessa fase que podem ser derrogados e não colocar em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos em função daquilo que o princípio do segredo da justiça vem proteger em sede do processo. Muito bem. Janete Meio-Dia e também ao Sr. Lázaro, o essencial para nós aqui no Manhã Girassol ficou deste livro que vai ser lançado nos próximos dias, só para que os nossos telespectadores tenham esta informação. Exatamente. Quando é que acontece esse lançamento, rapidamente? Bem, o lançamento do livro acontece já amanhã, dia 31, no auditório das Irmãs Paulinas, a partir das 15 horas. Todo mundo está convidado. Nós queremos, como dizia, discutir ideias, queremos ouvir as outras sensibilidades, particularmente os juristas, os operadores do direito. Estamos aqui a falar do Ministério Público, estamos a falar dos juízes, para discutirmos essa temática. Não é? O que se pretende com essa obra é sugerir, não é, a derrogação do segredo da justiça e permitir que o processo, determinados processos, como eu dizia, sejam públicos desde a fase da instrução até ao julgamento. Muito bem. Muito bem. Até já, Janete Meio-Dia. Um abraço ao Sr. Ázalo. Ficou a obra para a nossa biblioteca. Naturalmente. Até já. Bem. Até já. São agora 7h51. Em todo o espaço nacional vamos seguir com a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. O Estado vai investir 180 milhões de euros para construir um aeroporto na nova província do Mochico Leste. O investimento foi aprovado em despacho presidencial. O documento indica que os aeroportos constituem uma parte crucial das infraestruturas de transportes e desempenham um papel importante no desenvolvimento da economia, ligando grandes cidades e facilitando transações comerciais com influência positiva para assegurar a sustentabilidade econômica a longo prazo para o desenvolvimento de Angola. Angola quer captar até 4,5 mil milhões de dólares para financiar a ligação ferroviária com a Zâmbia, anunciou nesta quarta-feira o ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu. O ministro, que falava aos jornalistas à margem da terceira cimeira sobre financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas em África, sublinhou que o governo está a trabalhar para fechar o projeto novo sem infraestruturas ou sistemas pré-existentes de ligação do corredor do Lobito à Zâmbia. Por isso, segundo Ricardo de Abreu, esta cimeira é muito importante porque estão aqui os diferentes parceiros que nos podem ajudar a fechar o pacote de financiamento necessário para se poder avançar com este projeto. Realçou ainda que os projetos transacionais têm maior viabilidade bancária. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta quarta-feira estável. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $64 por barril.
o mesmo valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $6 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado para 2025. Noutras commodities, às 18 horas desta quarta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $434, mais $2 do valor negociado no último fecho, 395 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $4.615, mais $243 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.979, mais $44 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $551, menos $25 do valor negociado na última sessão. Seguimos com outras da atualidade, temas como o fenómeno da imigração irregular e o impacto das operações de investigação criminal na prevenção e combate aos crimes de branqueamento de capitais e mineração de criptomoedas. Estiveram em evidência na 6ª reunião dos ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP, que aconteceu nesta quarta-feira aqui em Luanda. No terceiro dia de seminário sobre segurança pública, que junta ministros do interior da CPLP, um dos painéis de discussão foi a questão do fenômeno de imigração irregular. Há condições bastantes para que, ao nível da CPLP, nós tenhamos uma migração segura, regular e ordeira. E isto, feito de forma segura, regular e ordeira, de acordo com o Compacto Global sobre as Migrações de 2018, em que grande parte dos membros da CPLP são signatários, isso vai contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Porque o que vai acontecer é que as pessoas vão migrar, vão procurar emprego, vão fazer turismo. Então, é uma cadeia de valores que vai contribuir para o crescimento econômico dos países, vai contribuir para o aumento do PIB. O diretor da Unidade Central do Estrangeiro de Portugal destacou alguns desafios relacionados com a segurança interna e mobilidade a nível da CPLP. Primeiro, as questões da celeridade e da desburocratização de todo aquilo que são os procedimentos de concessão de vistos e de concessão de autorizações de residência. Este primeiro eixo, que não toca tanto as autoridades policiais. Um segundo eixo que tem a ver com aquilo que é o controle efetivo de fronteira, seja a componente tecnológica, seja a componente da formação dos recursos humanos nas nossas fronteiras, porque nós precisamos de ter a certeza de quem passa nas nossas fronteiras. Penso que isso é uma preocupação comum a todos os países da CPLP. E, finalmente, num último eixo, aquilo que é o combate efetivo às redes de tráfico de pessoas e às redes de migração, muito mais ligado àquilo que é a investigação criminal. Essencialmente será este triângulo de preocupações que nos traz aqui hoje. No segundo painel, o tema esteve relacionado com o combate ao branqueamento de capitais e mineração de criptomoedas. O branqueamento de capitais é chamado de crime subjacente, pois depende de um crime anterior que tenha gerado lucros, segundo o comissário de investigação criminal Caetano Mufumo. Foram identificadas as principais ameaças relativamente à atividade de ativos virtuais em Angola. Sobre o destino dado às criptomoedas apreendidas, nós temos carteiras de custódia, não é? Estamos a trabalhar em estreita coordenação com o Gabinete de Cibercrime e Prova Eletrónica da PGR, onde, no âmbito dos processos onde esses criptoativos foram identificados, elas estão bem documentadas através da recolha da prova digital. E, felizmente, até o momento não temos nenhum processo que já foi julgado ou há uma sentença. A legislação angolana, através da Lei número 3/24, de 10 de abril de 2024, proíbe a atividade de mineração de criptomoedas no país. O diretor do combate aos crimes informáticos do SIC falou do destino final dado às criptomoedas apreendidas. Dissimulação dos produtos ou dinheiro provento desses crimes ou dos crimes precedentes, introduzem nos mercados ou no circuito financeiro com o objetivo de
ocultar ou dar uma outra aparência, parecendo ser proventos lícitos, quando não são. Introduzindo, ocultam, circulam e depois reintegram como se de produtos lícitos se tratassem. A sexta reunião dos ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP, que teve início nesta segunda-feira, vai decorrer até ao dia 31 de outubro. Funcionárias da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos detidas pelos serviços de investigação criminal por participação no crime organizado. As acusadas dedicavam-se na emissão fraudulenta de documentos como assento de nascimento e bilhetes de identidade aos cidadãos estrangeiros. Os serviços de investigação criminal em Cabinda deteve 8 cidadãos acusados de crime organizado. A rede da associação criminosa composta por 8 elementos, entre os quais 2 funcionárias da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos. O grupo dedicava-se à emissão fraudulenta de documentos de identificação nacional, designadamente assentos e bilhetes de identidade a cidadãos estrangeiros da República Democrática do Congo e da República do Congo-Brazzaville, em troca de valores monetários que variavam entre 40 a 150 mil kwanzas, de acordo com José Puna, do MININT. No âmbito do combate ao crime organizado, o Serviço de Investigação Criminal procedeu ao desmantelamento de uma associação criminosa que se dedicava na emissão fraudulenta de documentos nacionais, nomeadamente cédulas, assentos de nascimento e bilhetes de identidade. Portanto, dentre os 8 detidos, constam 2 técnicas da Delegação Provincial da Justiça e de Direitos Humanos, tanto uma da Conservatória e outra do Registro Civil. Portanto, essa rede, portanto, os cidadãos nacionais, estes que são os angariadores, portanto, buscavam documentos que sustentavam a emissão destes documentos nas administrações municipais e coordenações de bairros. Portanto, é uma rede que o Serviço de Investigação Criminal já vem trabalhando há algum tempo, porém foi possível a detenção, ou seja, o desmantelamento e a detenção destes indivíduos. As outras detenções foram feitas aos contrabandistas de combustíveis. O destino do produto seria a República Democrática do Congo. Paralelamente a esta detenção, foram também detidos 2 cidadãos por contrabando de produtos petrolíferos. Portanto, trata-se de um cidadão reincidente. Portanto, foram apreendidos igualmente 21.355 litros de combustíveis diversos, que, portanto, esses elementos detidos no âmbito do grupo da associação criminosa foram encaminhados ao Ministério Público para os procedimentos legais subsequentes. José Puna aconselha os cidadãos a evitarem práticas que violam as leis do país. Nós o conselho é aquele de sempre, a não participar desses atos que são considerados criminosos, e aqueles que assim o procedem que se abstenham, porque o SIC e os outros órgãos afins estão a trabalhar para dar seguimento a estas localidades em que os documentos fazem referência, que foram adquiridos, algumas declarações que nós temos em posse. Portanto, quem eventualmente esteja a participar desses atos, o nosso conselho é abster-se, porque o Serviço de Investigação Criminal e os outros órgãos de polícia criminal estão a trabalhar para ir atrás destes e responsabilizá-los criminalmente. Serviços de Investigação Criminal em Cabinda deteve 8 cidadãos acusados de crime organizado.
E semanalmente o INADEC recebe mais de 50 reclamações de infrações contra instituições públicas e privadas. De acordo com o consultor jurídico da instituição, as oficinas mecânicas lideram o topo de reclamações. Estes dados foram avançados nesta quarta-feira em Luanda, durante o Fórum Nacional da Experiência do Cidadão com os Serviços Públicos. Sob o lema Cidadãos no Centro, Serviços Eficazes, a capital do país acolheu nesta quarta-feira o Fórum Nacional da Experiência do Consumidor. De acordo com o coordenador-geral, Virgílio Alves, o Fórum vem para consciencializar os cidadãos e as instituições públicas. Possamos avançar para uma componente de melhoria, nós precisamos saber o que realmente está a acontecer. Então este Fórum vem principalmente para consciencializar, e essa consciencialização ela tem dois lados, é tanto consciencializar os cidadãos e depois consciencializar aquilo que são as instituições públicas. Mais uma vez, para que haja mudança, nós temos que saber efetivamente o que é que nós temos estado aqui a construir. Então é precisamente necessário que informemos, debatemos aquilo que são os resultados, aquilo que é a experiência que o cidadão sente relativamente àquilo que é a prestação dos serviços, nomeadamente os serviços públicos, qual é o feedback, qual é a informação, para que essas determinadas instituições possam saber efetivamente qual é a visão e possam trabalhar para uma componente de melhoria. O quadro atual requer desafios e o Fórum já começou a ter o primeiro debate. Ele dá nota de vários desafios que afetam aquilo que são determinados aspectos da sociedade, do que toca aquilo que é a capacitação humana, no que toca aquilo que é a disponibilidade de meios tecnológicos, isso tudo. Então é desafiante numa perspectiva de que devemos melhorar. Este evento acontece no momento em que se pretende encontrar caminhos viáveis na jornada do cidadão com os serviços públicos. Para o consultor jurídico do INADEC, José Vunge, semanalmente recebem mais de 50 reclamações e as oficinas mecânicas lideram as estatísticas. Vemos mais do que 50 reclamações nos mais diversos setores de reclamação, com maior enfoque para as oficinas. As oficinas são os setores mais reclamados, onde os mecânicos, as oficinas mecânicas agora vendem sonho, fazem promessa de reparação da viatura do consumidor, do utente, e, na verdade, não resolvem no tempo que deviam resolver, depois surge o problema. Acresce ali a responsabilidade porque mesmo com a reclamação não se predispõem a dar resposta a essa situação. Mas muitas reclamações no setor da banca, dos bancos comerciais, a questão do tratamento, a questão da própria dignidade da pessoa, sem desprimor aquilo que é o enfoque da atividade que nós tivemos hoje. Nos serviços públicos também temos muitas reclamações a nível de serviços públicos, temos reclamações com as duas empresas de maior enfoque com o consumidor, que é a ENDE e a EPAL. Para o diretor-geral adjunto do SIAC, Ulisses de Jesus, apesar dos constrangimentos vividos, a experiência é positiva. A experiência do SIAC é muito positiva. Nós temos uma norma ISO 9001 de 2015 e nós temos processos blindados, se quiser bem formatados para que não tenhamos muitas inquietações. Mas elas aparecem, né? Portanto, os trabalhadores são originários de vários diferentes ambientes e muitos não preparados para atender o público, às vezes pouco humanos, pouco sensíveis. Mas nós fazemos o trabalho de casa. As reclamações existem e nós temos noção que temos de fazer caminho. Não somos os perfeitos, mas nos serviços administrativos públicos somos sim, de facto, uma instituição de referência, né? Bem diferenciada no atendimento. O Fórum Nacional da Experiência do Consumidor, uma iniciativa da comunidade CX Angola, reuniu gestores da administração pública, organizações internacionais, academia, empresas privadas nas áreas de consultoria e tecnologia. É a morosidade, burocracia, as constantes falhas no sistema e a falta de integração entre as instituições estão entre as principais reclamações dos munícipes sobre o atendimento em diversas instituições públicas e privadas aqui em Luanda. Um estudo realizado pelo Banco de Desenvolvimento Africano, BAD, neste ano, sobre a prestação de serviços públicos, revela que Angola ocupa o 11º lugar dos países com piores atendimentos de África. Em conversa com alguns cidadãos, como Horácio Fonseca, constatamos que as reclamações sobre o atendimento em diversas instituições públicas e privadas vão desde morosidade, burocracia, ausência de escuta ativa e falta de integração entre instituições. O atendimento público no nosso país é lamentável, realmente lamentável, né?
Eu tenho algumas provas, por exemplo. 2 semanas atrás fui para tratar assento da minha filha no SIAC. Cheguei, já faço semanas até que vou para lá, nada. Falta um serviço só para ir para tratar assento de nascimento. Nada, 2 semanas nada. A terceira semana quando fui para lá, disseram que também não tinha sistema. Havia lá uns meninos, aquelas que falam micha, né? Não, vamos resolver isso. Eu, na boa, tá fixe. Quer dizer, eu diretamente não tenho sistema. Primeiro vão para lá, tem sistema. Para Mário Chico, a morosidade no atendimento leva a um fraco rendimento. Quando os serviços é rápido, é de qualidade, o Estado também sai a ganhar porque é mais pessoas a tratar, é o dinheiro que entra no cofre do Estado e assim o Estado sai a ganhar, que é para poder resolver outros problemas. Quando há muita demora ao tratar alguns serviços, o Estado em si perde muito porque um serviço de 1 hora leva 2 dias ou se calhar 40 horas. Luís Mendes afirmou que existem setores que o atendimento melhorou, outros nem por isso. Aqui encontramos um bocadinho de tudo. Há setores que já melhoraram, não poderia ser justo dissesse que está tudo mal, nomeadamente quem nos quer tirar dinheiro. A AGT tem melhorado a sua forma de atendimento a nível dos seus balcões, mas encontramos ainda em muitas instituições muita deficiência e muito espaço para crescer, para melhorar. Instituições de saúde, instituições escolares, que muitas vezes esquecemos e o mau exemplo já começa às vezes nas instituições de ensino, os serviços de identificação, quando sabemos que o bilhete de identidade é um direito que todo o cidadão angolano tem. Edmar Arras acredita que existem exceções, porque nem todas as experiências são negativas. Não vou dizer que todas as experiências são negativas, estaria a mentir. Há sim algumas instituições que o atendimento é muito, mas muito bom, porém há algumas que o atendimento é péssimo. Tu chegas para lá e a pessoa está sempre indisponível, mesmo que tenha disponibilidade para fazer aquele serviço, diz sempre que está sem sistema, que não pode, é um bocadinho complicado. Dalva Álvaro aponta como solução a formação para colaboradores e prestadores de serviços. Estamos aqui à espera e a tentar entender que existe uma falta provavelmente de material para a emissão dos novos passaportes. Sugestões para melhorias, formação para os colaboradores e para os prestadores de serviço, porque nós sabemos que trabalhar com o público nunca é fácil. Termos a capacidade de fazermos uma autoavaliação antes de nos deslocarmos aos nossos locais de trabalho, de modo a que não sejamos inconvenientes e que não possamos então entrar em choques com o péssimo atendimento que nós estaremos a prestar aos cidadãos. A demora excessiva é apontada como um dos principais problemas no atendimento ao cliente. Voltamos à informação sobre a previsão do tempo agora em Benguela, que tem previsão de um dia que começa com o céu nublado, dando lugar a aberturas. Depois, aí as temperaturas vão oscilar entre a 22 de mínima e 25 de máxima. A umidade do ar, 84%. No AMBA, a previsão é de dia com ocorrência de trovoadas. As temperaturas vão oscilar entre 16 de mínima e 25 de máxima. A umidade do ar de 70%. Temos mais um intervalo aqui no Manhã Girassol. Estamos de volta e temos mais uma passagem pela rua. Vamos, neste exato momento, conferir tintim por tintim como andam as coisas em algumas artérias da nossa cidade capital. A esta altura, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. E já temos o primeiro ponto. Estamos precisamente na Estrada da Samba, onde o trânsito está complicado, está duro, está carregado. É uma marcha lenta no anda para anda. As coisas não estão fluídas para os automobilistas que deixam o Futungo em direção ao centro da cidade. Já no sentido oposto, o cenário está favorável, mas os automobilistas vão conduzindo com alguma cautela porque o pavimento está escorregadio. Hoje é dia de muito chuvisco na cidade capital. O dia acordou com o céu fechado e este é o cenário. Trânsito difícil para quem deixa a Estrada da Samba em direção
direção ao centro da cidade. As coisas também estão complicadas no 11 de novembro para os automobilistas que trafegam no sentido 11 de novembro em direção ao desvio do Zango. Uma marcha lenta, lentinha, difícil a circulação, o trânsito está carregado. Já no sentido oposto, as coisas estão favoráveis. Não há engarrafamento, não há congestionamento a esta altura, mas o mesmo não se pode dizer no sentido 11 de novembro, desvio do Zango. Na 21 de janeiro as coisas também estão difíceis para os automobilistas. Deixa-me contar 1, 2, 3, 4 faixas de rodagem e o trânsito completamente carregado. Em anda para anda. As coisas não estão fáceis para os cidadãos que a esta altura trafegam na 21 de janeiro, aí ao pé do Rocha Moagem. Vamos a mais um ponto. Estamos no entrocamento do Zepirão. O cenário também está complicado para os automobilistas a esta altura. O anda para anda. As coisas estão difíceis hoje, principalmente por conta do chuvisco, o pavimento completamente escorregadio e condução cuidado é o que nós recomendamos a esta altura para os automobilistas que trafegam na Avenida Ho Chi Minh, aqui em Luanda. Estamos na vila de Cacoaco, no município de Cacoaco. Aqui, pelo menos, o trânsito é favorável, não há engarrafamento, não há congestionamento, o pavimento também é escorregadio. Mais uma vez, alertamos aqui aos nossos automobilistas e aqueles que eventualmente vão passar pela vila de Cacoaco. Condução cuidada, muita prudência ao volante, porque hoje as coisas não estão facilitadas, pelo menos em quase todas as vias. O mesmo vamos dizer também aqui no Sambizanga, pavimento também escorregadio, mas que o trânsito diz respeito quando são 8 horas e 17 minutos. As coisas estão favoráveis, é só deslizar, é só escorregar. Isto nos dois sentidos, não há engarrafamento, não há congestionamento. Temos a segunda conexão com a Girassol FM. São 8 horas e 17 minutos em todo o espaço nacional. Cá estamos nós, mais uma vez conectadas. Janete Meio-Dia, os radiovintes da nossa estação radiofónica nos 102.7. Exatamente, mais uma vez a levar a rádio à TV e trazer a TV até a rádio. No primeiro contato não deu para deixarmos a nossa adivinha do dia. Eu já ia perguntar. Exatamente. A nossa adivinha de hoje é: o que é que, apesar de ser muito leve, não pode ser segurado por muito tempo? O que é que, apesar de ser muito leve, ninguém segura por muito tempo? Não é dinheiro nem nada. Também podia ser. Não, mas também depende da quantidade da massa, do cumbu. Exatamente. Exato. Dependendo da quantidade, pode ficar pesado. Sim, pode ficar pesado, não é? Mas... olha, haja quem tenha dito a língua. Eu acho, não sei se é a língua, mas será que não é o cumbu nem nada, Janete Meio-Dia? A ver, vamos. Lá mais para o finalzinho. Esta foi a resposta de quase todo o pessoal da Regi. Ok. E foi automático. Então logo uníssono. lançaste a adivinha do dia e 2 ou 3 ou mais pessoas disseram logo em coro: não é dinheiro nem nada. Não é dinheiro nem nada. Será o dinheiro? Essa gente não anda a pegar dinheiro de verdade. Exatamente. Por isso é que estão a pensar só no peso de uma nota. Sim, no peso. Essa gente não anda a pegar dinheiro de verdade. O pessoal na Regi não tem estado a pagar cumbu a sério. Podemos fazer várias interpretações desse não pegar dinheiro a sério. Não. Mas a forma como responderam em coro deu para perceber que olharam apenas para uma única nota. Eu acho que é uma nota de 5 mil quase. Muito bem, Janete, vamos repetir a nossa adivinha. Exato. Não é? O que é que, apesar de ser muito leve, ninguém segura por muito tempo? Okay. Há quem também tenha dito a água, a urina. Agora a Iracelma e a Regi trazem o dinheiro. Não, eu ainda não cheguei, eu apenas fui porta-voz. Você foi porta-voz da resposta da mensagem dos nossos colegas na Regi. Okay. Eu ainda não respondi, eu estou calma ainda, eu quero manter mais tempo de contacto contigo e se eu começar aqui a lançar a minha tentativa, pode encurtar ainda mais o pouco tempo que eu tenho contigo, Janete Meio-Dia, e também com os radiovintes, não é? Eu acho que... É a primeira vez
que a Regi responde tão rapidamente a uma adivinha. Há uma adivinha. É mesmo falta. Esses camaradas têm estado a pagar. Estão sedentos de dinheiro, será? Não sei. Não. Eles vão responder. Regi, Yaya, representante. Não, silêncio total. Sim, o Yaya está a falar comigo. Responderam muito rapidamente dinheiro. Está a faltar dinheiro na Regi? Yaya, para com isso. Mas, Janete, hoje é um dia que praticamente chuviscou em toda a cidade capital. Sim. Eu soube há pouco tempo que está a chover lá fora, muito. Está a chover muito. Já começou. Nós tivemos há instantes imagens do CISP, vimos apenas o pavimento escorregadio, pelo menos aí onde nós conseguimos estar, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública, o pavimento estava escorregadio, um sinal de que eventualmente tinha chovido ou se calhar tinha chuviscado também, não se sabe a intensidade da chuva, mas o que é que dizem os nossos radiovintes, aqueles que estão a sair em direção aos seus diferentes destinos, não é? Porque a chuva complica a vida de todos nós. Os nossos ouvintes aqui aconselham a manter prudência na estrada porque o pavimento está escorregadio e desse jeito fica perigoso. Há muitas zonas de Luanda em que esteve a chuviscar, em outras choveu, mas ainda assim os ouvintes estão na via, como disseram alguns, apesar da chuva, a vida continua e nós vamos fazer a nossa parte. A vida não para, exatamente, a vida não para mesmo. Aqui temos a mensagem do nosso ouvinte Valentino que diz: bom dia com energia, Viana Sanzala é a banda. Olha que Viana está sempre aqui com muito peso. Sempre a assinar o livro do ponto aí no Bom Dia com Energia. Exatamente. Então vamos mandar um grande abraço para todos os munícipes de Viana, com destaque para aqueles que estão connosco a esta altura, que estão abraçados ao Bom Dia com Energia e também a participarem desta conexão, desta parceria entre o Manhã Girassol e o Bom Dia com Energia. Exatamente. Os nossos ouvintes sugerem também que criemos já o fã-clube do Bom Dia com Energia e já esteja... Olha, e falando em ouvintes, o ouvinte disse não me esqueçam, o Tsunami pelo menos disse não me esqueçam quando criarem o fã-clube. E a Iracelma, agora que há disputas entre os ouvintes. O ouvinte escreveu: eu sou Leandro, mais conhecido por Cabeludo. E o humorista Nhanhado respondeu: eu duvido que o Leandro tenha mais cabelo que eu. E em resposta, o Leandro disse: convidem-nos para verem quem tem mais cabelo. Começou a disputa do cabelo e depois o ouvinte escreveu, já não me lembro infelizmente do nome do ouvinte, mas ele disse: eu sou o número 1 da audiência, o ouvinte mais bonito. E eu quero saber qual será o próximo mais que vamos receber. Ok, uma disputa. Uma disputa de entre cabelos, os ouvintes. de belezas, exato. Cabelo, beleza. Eu disse a eles os dois: se um de vocês tiver mais cabelo que eu, não vão entrar. Não vai entrar. E o ouvinte disse: eu mesmo devo ter. E eu automaticamente desisti da disputa. Eu sei os meus limites, eu sou humilde. Eu também conheço os meus limites. Exato. Eu sou careca. Se ele tiver mais cabelo do que tu, já de meio-dia, certamente eu nem posso fazer parte deste quadro. Eu fico mesmo já de fora. Não consigo. Pronto, vamos chegar lá um dia, quem sabe? Sim, vamos lá chegar. Exatamente. Aqui o nosso ouvinte diz que o trânsito da BCA até a FTU está para. É o David Tudmen, o Bacongo original. Nosso ouvinte que manda um grande beijo para a sua esposa, a senhora Gabriela. Ficou aqui o abraço do seu orgulhosamente marido. Senhora Gabriela. A senhora Gabriela é felizarda, é amada. Exatamente. O ouvinte disse que gosta muito das manas fofas. Janete Meio-Dia, Iracelma Arnaldo. Um abraço para os nossos ouvintes. Bom dia. Grande abraço mesmo. Mas aqui, outra vez, Viana no mapa da estalagem a moagem acordou-se com chuva. Disse o Eduardo de Jesus. Bom dia com energia. Bom dia, Eduardo. Acabou o período de graça. Acabou o período de graça. Ontem ainda falamos muito sobre o fiscal. Sim. Foram 2 meses e 2 semanas. Cerca de 2 semanas. Foi um longo período de graça. Será que o fiscal sentiu-se agitado por nós?
Eu acho que Falamos sim, muito mas dele ontem. desde a semana passada que ele já ia dando algum sinal de que a qualquer momento São Pedro ia abrir as torneiras e que o fiscal ia chegar aqui em Luanda, porque em outras regiões do país já chove a sério e com muita intensidade, inclusive já há vítimas mortais por conta mesmo das chuvas, não é? E a Luanda acaba por receber a chuva 2 meses e 2 semanas depois do período desta estação chuvosa, não é? Então, vamos ver o que é que teremos amanhã como um rescaldo em função da chuva que cai lá fora. Exatamente. Muito bem, Janete. A nossa última mensagem aqui para o nosso ouvinte responde a nossa adivinha o que é que, apesar de ser muito leve, ninguém segura por muito tempo, diz que é o ovo. O Firmino disse que é o ovo. Pronto, tudo vale. Tudo vale. O que não vale mesmo aqui é não tentar. Exatamente. Nós voltamos e Iracema vai dar a resposta no último contato. Sim. Eu vou Já dar não a vale resposta dinheiro. no último contato. Essa resposta é da Regi. Esta resposta é da Regi. Esta resposta é da Regi. Está bem. Muito bem. Depois vamos querer a resposta do estúdio. Muito bem, Janete, meio-dia. Bom dia com energia, Bom dia Iracema com energia. Bernaldo, nosso Até já. habitual contato. E nós já vamos rumar com mais um bloco de informação. A travessia em locais impróprios persiste aqui em Luanda. Se alguns reclamam do mau estado das pedonais, os que têm à disposição estas infraestruturas em bom estado não as aproveitam por negligência. A nossa equipa de reportagem flagrou cidadãos a exporem a vida ao perigo ao fazerem a travessia por baixo das pedonais. Uns reclamam a falta de pedonais. Nós precisamos pedonar com muita urgência. Outros reclamam a falta de manutenção delas. Sempre está mesmo mal. Isso é um perigo para nós todos. E a situação não está em condições. Não está seguro. Isso tem a ver com o governo revelar essa questão. Os que já têm pedonais e em bom estado de conservação não fazem uso dela. Por que fazes a travessia aqui embaixo quando podes fazer aí em cima? Eu me sinto que aqui é mais rápido. É rápido e... Porque tenho medo de altura. Tem medo de altura? Já caíste alguma vez? Já. Onde? Num trabalho. Mas aqui tem rampas, não tem escada. Pelo trauma que eu tenho, então não consigo subir aí. Este mau exemplo de cidadania é verificado em quase cada 100 metros de distância em cada pedonal imposta ao longo das avenidas. Muitas vezes, a pressa leva os pedestres a ignorarem o perigo de atravessar por baixo das pedonais. Estás com muita pressa? Ok, estou com pressa, ok. E em cima não, por quê? Nós atravessamos aqui, não sei porquê. É mais rápido. E quando não é a pressa, problemas de saúde são apresentados como desculpas. Na ponte me traz muito enjoo. Mas antes de estar concebida já sentia enjoo? Não, passava. Só agora? Sim. Mas não tens medo de atravessar aqui? Tenho. Uns até têm a noção do quão perigoso é este tipo de travessia. Não tens medo do perigo? Sim, tenho. Não sabes que é um perigo? Sim, sei, mas costuma controlar os carros, você está uns 20 metros de mim e consigo atravessar. Não, tenho, na verdade tenho muito, porque não é aconselhável para toda a população que está a atravessar assim. Temos a pedonal aí em cima, então é mais segurança para todo mundo. Tendo noção ou não, o certo mesmo é que a maior parte dos engarrafamentos verificados nas estradas, principalmente em Luanda, tenham sido causados pela travessia em lugares impróprios por parte dos cidadãos. Eu sei que é mais perigoso, mas decidi arriscar. Sim, me dá muito medo mesmo. É por isso que eu não costumo fazer todos os dias atravessar na estrada, à vez em quando. Mas a mamãe costuma me dizer, não dá a começar a atravessar na estrada. Eu compro ela. E os moradores da comuna de Betatela, no município do Andulo, clamam por melhorias urgentes nas infraestruturas sociais e de telecomunicações. A falta de água potável e de energia elétrica, por exemplo, limita o desenvolvimento da comunidade. Bem-vindos à comuna de Betatela, município de Andulo, província do Bié. Aqui, quase tudo falta para um desenvolvimento social mais eficaz.
A questão da água, da luz, aqui no Chuaúlo, aqui não temos mesmo. E precisamos mesmo da água, porque estamos mesmo mal da água. Aqui só ponhamos a água e a energia. Aqui não tem. Não tem e andava por meter, mas nunca meteram. Caso energia, a água, não temos. Não temos. Não tem cacimba aqui próximo? O único lugar que têm para tirar a água também não é dos melhores, nem mais apropriado para a localidade, segundo contam os moradores. Precisamos só, primeiro, pelo menos, meter lá só uma manivela aqui, assim fica bonito também. É só melhorar a estrada, água potável para o povo, em vez de tirar na cachimba. Então, você vai lá, o chafariz, fica melhor. Numa altura em que muito se fala da melhoria do sistema de telecomunicações no país, para os moradores de Betatela, no Andulo, ver este problema resolvido está apenas no desejo. Como é que é aqui telefonar, aqui a ligação, como é que é? Aqui andamos a receber o telefone de Chuaúlo, Andulo, quando procurar onde tem a rede. Tem que procurar a rede, ir na estrada. Mas à noite não dá para ir à estrada, é? Não dá. Tem que subir aqui em alguma zona, alguma montanha, como é que é? Tem que subir, até se for possível, em cima da árvore. Em cima da árvore? A falha de rede, porque a antena do Andulo aqui já não chega. A única escola que existe na comunidade é esta, que vai pedindo intervenção para acomodar os alunos e garantir uma melhor aprendizagem. As escolas só temos umas ainda de momento, só temos essa. Só uma. Essa aqui é do ensino primário? Sim. E o segundo ciclo, onde é que fazem? No Andulo. Temos a iniciação até a 4ª classe e os que terminam aqui a 4ª classe, para a 5ª e 6ª classe, vão para a comuna sede aqui na povoação Chicumbé, onde nós encontramos uma escola maior, onde temos a iniciação até a 6ª classe. Enquanto que as questões sociais como saúde, educação, energia e água não são atendidas, os moradores de Betatela seguem a vida com os recursos monetários adquiridos do Quenda para aumentar a produção nos produtos do campo e melhorar a economia das famílias, garantindo o sustento. Agora, atualidade além das nossas fronteiras. Sobre a operação policial no Brasil, 62 corpos foram levados por moradores para a Praça da Penha. O total de mortos após a mega operação chega a 130. O governo do Rio de Janeiro tinha afirmado que 60 suspeitos foram mortos durante a mega operação na Penha e no Alemão. 4 polícias também perderam a vida. Os corpos da praça, a princípio, não estavam neste balanço, segundo o secretário da Polícia Militar. Moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, levaram 64 corpos para a Praça São Lucas, uma das principais da região. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, o dia seguinte à operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Desde terça, já são 128 mortos. O governo tinha informado que dos 64 mortos divulgados no último balanço oficial, 60 são criminosos e 4 policiais civis e militares. Os corpos levados à praça não constavam nos números oficiais, segundo informou o secretário da Polícia Militar. Foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento que incluiu o Ministério Público. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que foi feito ontem e de que, caso alguém erre, também ficar à disposição da lei. Qualquer um que tenha saído dos ditames da lei tem a lei como seu grande guarda-chuva e arcabouço. No mais é isso, agradecer às nossas polícias e, como momento final, mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida
para libertar a população. Haverá uma perícia para ver se há relação entre essas mortes e a operação. Os corpos todos de homens estavam na área de Mata da Vacária, na Serra da Misericórdia, onde se concentraram os confrontos entre as forças de segurança e os traficantes. Muitos dos mortos tinham feridas à bala, alguns estavam com o rosto desfigurado. Depois, a Polícia Civil informou que o atendimento às famílias para o reconhecimento oficial vai acontecer a qualquer altura na região centro do Rio. E como momento final, mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais, e eu rogo a Deus pela vida desses policiais e pelo conforto às suas famílias. Eu já determinei que essas famílias, pela defesa do bem comum, pela defesa da justiça. Nesse período, o acesso ao Instituto Médico Legal será restrito à Polícia Civil e ao Ministério Público, que realizam os exames necessários às demais necrópsias. Sem relação com a operação, serão feitas no Instituto Médico Legal de Niterói. E a Assembleia Legislativa de Transição do Burkina Faso aprovou na terça-feira a dissolução da Comissão Eleitoral Nacional Independente do país, que estava em funcionamento há mais de 20 anos. A medida formaliza um projeto de lei aprovado em julho pelos governantes militares do Burkina Faso, liderados pelo capitão Ibrahim Traoré. A junta havia descrito a comissão como um desperdício de dinheiro e suscetível ao que considerava influência estrangeira. Segundo a nova lei, o Ministério da Administração Territorial ficará agora responsável pela organização das eleições. Ao tomar o poder em setembro de 2022, os militares prometeram restaurar um governo civil em 21 meses, mas em maio do ano passado, a junta estendeu o período de transição por 5 anos e anunciou que Traoré teria permissão para concorrer à próxima eleição presidencial. Os líderes militares reduziram os laços com os países ocidentais, incluindo a antiga potência colonial, a França, e forjaram uma parceria estratégica e econômica mais estreita com a Rússia. Após 18 meses de cerco, a cidade de El Fasher, capital de Darfur do Norte, foi tomada pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido, RSF. A derrota das Forças Armadas sudanesas gera temor pelo destino da população civil. Organizações da sociedade civil e oficiais da ONU alertam para crimes cometidos pelos paramilitares. As Forças Armadas do Sudão, SAF, perderam nos últimos dias o controle da cidade, capital do estado de Darfur do Norte, para os paramilitares das Forças de Apoio Rápido. A confirmação veio nesta segunda-feira, tanto de fontes militares como de trabalhadores humanitários presentes na região. No final do dia, o general Abdel Fattah Burhan, líder do governo sudanês, admitiu a retirada das Forças Armadas, justificada como um modo de poupar a população da cidade de mais violência e destruição. O presidente russo Vladimir Putin desafiou nesta quarta-feira as advertências de Donald Trump ao anunciar o teste com um drone submarino com capacidade nuclear poucos dias após ter informado o teste com um míssil criticado por seu parceiro americano. No último domingo, o presidente russo tinha comemorado o teste final bem-sucedido com um míssil de cruzeiro de propulsão nuclear Burevestnik de alcance ilimitado e capaz, segundo ele, de escapar de praticamente todos os sistemas de interseção. Nesta segunda-feira foi realizado outro teste com outro sistema promissor, o dispositivo submarino não tripulado Poseidon, também equipado com uma unidade de energia nuclear, disse Putin. Projetado como um drone submarino de dissuasão nuclear, o Poseidon seria capaz de se deslocar a mais de 1 quilômetro de profundidade a uma velocidade entre 60 a 70 nós, permanecendo invisível para os sistemas de detecção, segundo uma fonte do complexo militar industrial russo, citada pela agência oficial de notícias TASS.
E num dia em que a cidade capital acordou com o céu completamente nublado, o céu fechado, vamos à rua mais uma vez ao encontro do Ernesto Jaime para dar-nos o ponto de situação sobre como andam as coisas em algumas vias aqui em Luanda. Ernesto Jaime, uma vez mais, bom dia. Se no primeiro apontamento o cenário era de chuvisco, a esta altura, pelo menos aquilo que conseguimos observar, o chuvisco parou, mas o trânsito está completamente carregado neste preciso momento. Exatamente. Bom dia, Iracelma. Já estamos na estrada principal da Samba. Por aqui o chuvisco já cessou, entretanto deixou o pavimento completamente escorregadio, tal como podemos observar nas imagens, o que acaba por congestionar também o trânsito por aqui, tornando cada vez menos fluido o trânsito neste mesmo perímetro. Daí também ter a presença de agentes reguladores de trânsito ou agente regulador de trânsito para poder então colocar uma certa ordem aqui nesta mesma estrada da Samba e também poder então moderar aqui esta relação, se assim podemos considerar, às vezes de automobilistas e peões que muitas vezes fazem a travessia aqui neste troço rodoviário aqui na Samba. O que se pode ver é este cenário de cedência de passagem, mas é importante frisar que esta cedência de passagem depois acaba por congestionar, acaba por criar um afunilamento de carros, os carros ficam completamente perfilados nos tantos metros, sem conseguirem nem virar para a esquerda nem para a direita. As vias de serviço ou a via de serviço que também se impõe aqui nesta mesma estrada principal está completamente congestionada. Sabe-se que a via de serviço vai desembocar para o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. A esta altura também está completamente congestionada a mesma via, mas o certo mesmo é que a mobilidade aqui está muito caótica a esta hora, não só neste ponto, mas em pontos que passamos mais atrás, sobretudo no Futungo também, no Futungo de Belas, o trânsito lá também está completamente congestionado, tal como fez referência. Hoje Luanda acordou com algumas zonas molhadas devido ao chuvisco que foi caindo. Este é outro cenário que damos a ver para quem sai do aeroporto e queira pegar esta estrada principal para chegar até ao centro da cidade. Também o trânsito está parado para apenas uma cedência de passagem para os peões. Mas o certo mesmo é que, Iracelma, Arnaldo, aqui o cenário do trânsito todos os dias acaba por ser sempre caótico, daí então hoje não ser diferente. Vamos fechar com estas imagens, Iracelma, Arnaldo, deste trânsito que está aqui congestionado, quer nesta via de serviço, bem como na estrada principal da Samba. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Mais uma pontualização sobre o movimento rodoviário agora na estrada da Samba, onde o cenário neste exato momento ainda está complicado. Está difícil a circulação por conta do engarrafamento que ainda se faz sentir aí na estrada da Samba. E nós vamos olhar mais uma vez às primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. E nesta ronda, começamos no Folha de São Paulo, no Brasil. Rio de Janeiro, decisão que embasou mega operação, cita rotina de tortura e controle armado no Complexo da Penha. Juiz decretou prisão de mais de 60 suspeitos ligados ao Comando Vermelho. O número de mortos chega a 121, segundo a polícia.
O The Washington Post traz em destaque a notícia que, de resto, marca a atualidade internacional. Antes da reunião com Xi, Trump instrui o Pentágono a testar armas nucleares. O presidente disse que queria que os testes ocorressem em pé de igualdade com a Rússia e a China, pouco antes de se encontrar com o seu colega chinês para negociações comerciais de alto risco. O jornal La Vanguardia escreve luto e indignação na homenagem às vítimas da tempestade de Dana. O rei pede uma investigação sobre as causas e circunstâncias da tragédia em um evento onde o presidente de Valência é recebido com gritos de assassino. Na primeira página do jornal francês Le Figaro, guerra comercial, Trump e Xi Jinping buscam reduzir as licitações após a forte resposta da China aos impostos dos Estados Unidos. Os dois chefes de Estado que se reúnem nesta quinta-feira em Seul vão tentar amenizar as relações sem ceder em questões substanciais. O Jornal Desportivo à Bola estampa foram a festa do capitão. Otamendi celebrou com golo o jogo 250 de Águia ao peito. Encarnados e brancarenses encontram-se na meia-final. Estamos a falar precisamente da Allianz Cup, quartos de final, Benfica 3, Tondela 0. Ainda na primeira página do Jornal à Bola, Sporting, Salvador Blopa, seguro até 2030. Informação sobre o tempo na cidade de Lubango, a terra do Cristo Rei, que tem previsão de um dia com céu nublado, temperatura mínima de 12 graus e a máxima de 31. Umidade do ar de 25%. Luena, a previsão é de um dia com ocorrência de trovoadas, temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 31. Já a umidade prevista é de 56%. Intervalo no Manhã Girassol. Bem-vindo à última parte do Manhã Girassol e neste bloco vamos começar com a atualidade esportiva. A jogada informativa começa agora com Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol. Anselmo, muito bom dia, bem-vindo à edição penúltima da semana do Manhã Girassol. Bom dia, Iracema Arnaldo. Está tudo bem? Está tudo, graças a Deus. E contigo, Anselmo? Também, graças a Deus. Preparada para o desporto de hoje? Preparadíssima, ansiosa para conhecer o cardápio de hoje aqui no Manhã Girassol. Boa, vamos já avançar diretamente, pois o tempo escasseia-se, vamos direto ao assunto. Caríssimo telespectador, bom dia. Primeiro falar de handball, a Seleção Nacional Sénior masculina da referida modalidade. Começou com vitória no torneio Angola 50 anos, que está a ser disputado na Arena do Quilamba. Brilhou na baliza da Seleção A e foi eleito o MVP do duelo. Noutra partida, que também aconteceu nesta quarta-feira, a Seleção de Cabo Verde venceu Marrocos por 31-25 e hoje Angola A volta a enfrentar em ação e será à frente da Seleção de Marrocos. Teremos mais uma vez a transmissão da TV Girassol a partir das 18 horas. Seguimos agora para o futebol. A direção do Clube Estrela Clube 1º de Maio de Benguela anunciou nesta segunda-feira, em comunicado, o afastamento do treinador João Pintar da Silva do comando técnico da equipa principal devido aos maus resultados, os maus resultados que foram registados nos últimos duelos. Está registada a primeira chicotada psicológica no Girabola 2025-2026 e a vítima é o Mr. João Pintar, até então técnico do Clube Estrela 1º de Maio de Benguela. A informação, tornada pública pela Direção de Comunicação e Imagem do clube, dá conta que a causa da demissão de João Pintar está atrelada aos maus resultados no presente Girabola, numa altura em que o 1º de Maio soma apenas uma vitória, passados 5 jornadas do campeonato. Chamado a comentar o facto, o analista Fabrício Penha fala em uma decisão meio prematura por parte da turma dos proletários. Uma chicotada à maneira do povo, à maneira dos adeptos do Maio, mas não é bom, é muito cedo.
tinha muito pela frente, é um treinador estudioso, é um treinador de facto que gosta de ver a sua equipa jogar, mas pronto, termina este período para o professor Pintar. Eu acredito, como é óbvio, que vai aparecer outros clubes, mas também telespectadores da TV Girassol, já previa-se que no jogo de domingo, se o Maio ganhasse com o treinador Pintar, também haveria uma chicotada no Inter, né? Porque também temos o Roque Sapir com a cor da Bamba. Se o Inter vencer ou vencesse o Maio com o professor Pintar, também uma das duas do Pintar seria chicoteado. Mas nós não somos apologistas a esses chicotes num curto espaço de tempo. Ainda a entrar na quinta jornada já tiraram um treinador, e eu tenho dito assim, treinador angolano deve ter emprego, deve trabalhar, mas as coisas não sorriram para o professor Pintar, era muita pressão. Fabrício Penha já fala em possíveis substitutos de João Pintar, porém duvida da capacidade financeira do clube em contratar um técnico de referência nas lides de futebol angolano. Fala-se do Romeu Catato Filimão, duvido muito que o Romeu Catato Filimão venha trabalhar a Benguela, a não ser que o Maio tenha um cofre cheio, né? Porque o Romeu Filimão nem aceita, nem de brincadeira, trabalhar num clube com salário a menos de 5 milhões de kwanzas. Fala-se do Água Jeca da Silva, que foi o treinador que montou a equipa, o esqueleto base do Maio. Pode até vir o José Mourinho, Pepe Guardiola, as coisas não vão funcionar. Então o Maio precisa de alguém que tenha capacidade de transformar a pedra em pão e a água em vinho. Primeira chicotada psicológica no Girabola 2025-2026 já tem vítima. João Pintar foi contratado pela turma da Rua Domingos do O para uma época e é demitido devido aos maus resultados, depois de em 5 jogos ter sofrido 4 derrotas e uma vitória. Vamos olhar agora para o basquetebol. Na NBA, Austin Reeves foi o destaque na vitória dos Lakers frente ao Timberwolves por 116-115. Ainda nesta madrugada, o Boston Celtics venceu o Cleveland Cavaliers por 125-107. Pois é, e mais desporto teremos logo mais no desporto na rede das 12 horas aqui na TV Girassol e também na Girassol FM 102.7 para si que acompanha a Rede Girassóis. Girassol Arnaldo, por hoje é tudo sobre desporto. Voltamos amanhã. Exatamente, temos encontro amanhã para a última edição da semana de Manhã Girassol. Estamos juntos. Estamos juntos, Anselmo Gaspar, e nós vamos comar pela última vez a Girassol FM. Isto para a nossa última comunicação com a Janete Meio-Dia e também com os rádio ouvintes. Só nos resta mesmo é chorar. Aqui a adivinha de hoje. Exato, temos no ar, no palco do Bom Dia com Energia, Matias Damasio. Kwanza Burro. Essa música é uma homenagem aos colegas da Regi que falaram do dinheiro. Muito bem, muito bem. Vamos rapidamente, então, Janete, o tempo não está ao nosso favor. A resposta à nossa adivinha é a respiração. A respiração. A respiração. Muito bem. A respiração é levezinha, mas não conseguimos segurar por muito tempo. Olha, é porque o tempo não está mesmo ao nosso favor, Exato. Porque esta seria praticamente a minha resposta. Não deu, eu tive que deixar para que os ouvintes tivessem noção, os ouvintes e também os telespectadores tivessem noção da resposta, exatamente, a resposta certa para esta adivinha. Janete, amanhã teremos mais uma adivinha, amanhã teremos múltiplas conexões, Exato. Amanhã vamos voltar às nossas parcerias, não é? Levar a televisão à rádio e trazer certamente a rádio e a televisão. Com certeza. Bom Dia com Energia, Iracelma. Amanhã as nossas conexões havemos de voltar. Bom dia com energia para ti também, para os rádio ouvintes. Bom dia, Iracelma, e também a todos os telespectadores da TV Girassol. Nós somos a Girassol FM, canais 7. Muito bem. E nós deixamos a Girassol FM. Deste lado também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos... Mas fica sempre a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente à hora 7, aqui na TV Girassol. Bom dia e obrigada pelo carinho da sua audiência.